Bom dia, pessoal. Vamos aqui dar uma continuada aqui nas nossas aulas de química, continuando com cinética química. Hoje nós vamos ver lei da velocidade, certo? Vou aqui colocar os slides para a gente começar. Bom, pessoal, na cinética química ficou faltando só a gente ver a lei da velocidade, o que é a lei da velocidade? A lei da velocidade, ela determina que a velocidade instantânea de uma reação química depende exclusivamente da concentração dos seus reagentes, certo? Então, a lei da velocidade, ela vai fazer uma correlação entre concentração dos reagentes e velocidade instantânea, ok? Então, o seguinte, ela diz o seguinte, que a lei da velocidade, ela vai ser igual, existe uma expressão matemática que vai determinar essa lei, esse valor dessa velocidade, que é a velocidade instantânea de uma reação. Como seria essa expressão matemática? K seria uma constante, certo? Que vai depender da temperatura e da pressão. Concentração dos reagentes, concentração em mol por litro. Então, quando houver mais de um reagente, vai ser o produto dessa concentração elevado a seus expoentes. Então, nós temos aqui que velocidade é igual a K, que é a constante. Produto da concentração dos reagentes, tem aqui reagente 1, reagente 2, elevado aos seus expoentes. Expoente A, expoente B. O grande X da questão está aí para a gente encontrar esses expoentes. O expoente que vai fazer parte dessa equação. A maioria dos exercícios, a grande questão é como a gente vai encontrar esses expoentes. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, existem dois tipos de reações. São as reações elementares e as reações não elementares. Reação elementar é aquela reação em que ocorre uma única etapa. Essa é simples. Essa nós vamos encontrar os expoentes de forma simples e direta, sem precisar fazer nenhum cálculo. E as não elementares, que são aquelas reações que têm mais de uma etapa, como são a grande maioria das reações químicas que existem, são não elementares. Essa sim, a gente precisa ver a ordem de cada reagente. E o que é que significa esses expoentes nessa equação, nessa expressão matemática? Significa a ordem, certo? Cada expoente desse vai representar a ordem de cada reagente. E a ordem é a quantidade de colisões efetivas que ocorre em cada instante daquele reagente. Então, vamos aqui. Bom, lei da velocidade para reações elementares. Para reações que se processam em uma única etapa, a expressão da lei da velocidade utiliza os componentes, reagentes e seus coeficientes da equação. Então, nós temos aqui 1 mol de metano, 2 mols de oxigênio, de gás oxigênio, 1 mol resultando em 1 mol de dióxido de carbono e 2 mols de água. Como a gente viu o seguinte, o que é que a gente vai usar para fazer a expressão da lei da velocidade? Velocidade igual a constante, certo? Produto da concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? Metano, CH4 e oxigênio, O2. Como essa reação é elementar, ela ocorre em uma única etapa, os expoentes que determinam a ordem da reação serão seus índices estequiométricos. No caso do metano é 1 e do oxigênio 2. Então a expressão da lei da velocidade dessa equação vai ser V igual a K vezes concentração de CH4 elevado a 1. Vejam bem,
O coeficiente estequiométrico do metano é 1. Então, o expoente será 1. Vezes concentração de O2 elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque o coeficiente estequiométrico do oxigênio é 2. Então, quando a reação é elementar, certo? Os expoentes da expressão da lei da velocidade serão os coeficientes estequiométricos dos reagentes. Então, no caso, metano CH4 é 1, vai estar elevado a 1. Isso quer dizer que a ordem do metano na velocidade dessa reação é 1 e o oxigênio ao quadrado. Quer dizer que a ordem do oxigênio na lei da velocidade dessa equação é 2. A ordem geral dessa velocidade quer dizer que é uma reação de ordem 3, porque a gente vai somar os expoentes para determinar a ordem da equação, a ordem da reação. Então, isso é uma reação de ordem 3, ok? Vamos lá. Agora sim, reações não elementares. Essa é um pouquinho mais complicada, é um pouquinho mais trabalhoso, mas nós vamos chegar lá, nós vamos entender, certo? Reações não elementares são aquelas reações que ocorrem em mais de uma etapa. Então, quem vai determinar? Existem duas maneiras da gente determinar os expoentes numa reação não elementar. Pode vir assim, em tabela, com várias etapas e experimentos, com variação da concentração dos reagentes, beleza? E pode vir também apenas as reações com as respectivas etapas. Só que ele vai ter que dizer etapa rápida, etapa lenta, etapa rápida. Vai ter que dizer quem é rápido e quem é lento. Qual a etapa daquelas é rápida e é lenta. Sim, se ele não der nenhum desses valores que tem aqui nessa tabelinha, que são valores experimentais, que foram feitos em laboratórios e medidos e colocados na tabela, e tiver apenas a reação dizendo etapa rápida e etapa lenta, que aí nós temos que saber que a etapa lenta é a etapa que determina a lei da velocidade de uma reação. Porque, imagina só, a reação tem um caminho que ela segue, não é isso? Então imagina aí esse caminho sendo um caminho bem estreito. Digamos que tem um cara que está numa Ferrari, um Camaro, um carro de alta potência, que chega a 300 km por hora, vai passar nesse. Só que esse caminho só cabe um carro. Só que ele começa ali, ó, quando ele vai começar a entrar nesse caminho, tem um Fusquinha na frente dele. Tem como ele passar? Não, não tem como ele passar. Ele tem que seguir aquele Fusca até o final daquela estrada, beleza? Então, quem vai determinar a lei da velocidade de uma reação sempre é a etapa lenta, é o reagente mais lento, ok? Ele é quem vai determinar que não adianta ter um reagente rápido e o outro lento não acompanhar, não reage ao mesmo tempo. Então, quem vai determinar essa expressão sempre será o reagente lento, a etapa lenta. Então, quando a gente tiver várias reações e dizer etapa rápida, etapa lenta, etapa rápida, os expoentes serão os coeficientes dos reagentes da etapa lenta, certo? Então, você vai botar lá, ó, V igual a K, concentração do reagente tal, elevado a seu coeficiente estequiométrico. Isso na etapa lenta. Esqueçam as etapas rápidas. Para fazer a expressão da lei da velocidade, sempre olhar para a etapa lenta, ok? E existe outra maneira, que é essa que está aqui, ó, a partir de dados experimentais. O que é que nós temos aqui? Diz o seguinte, ó. Como as reações não elementares ocorrem em várias etapas, a determinação da expressão da lei da velocidade depende da análise da influência de cada reagente sobre a velocidade de cada etapa. Para isso, os exercícios ou os textos fornecem uma tabela contendo valores de concentração e velocidade de cada etapa, como no exemplo abaixo. Então nós temos aqui a reação, ó, A mais B mais C dando C, dando D, certo? Esse D ninguém nem olha, porque
Pela lei da velocidade, a expressão da lei da velocidade, a gente só vai olhar para quem? Os reagentes, né? E seus expoentes. Beleza? Nós estamos vendo aqui, ó, que primeiro A tem a concentração 2, B concentração 3, C com a concentração 1, a velocidade será de 0,5. Na segunda etapa, A ficou com a concentração 4, B com a concentração 3, C com a concentração 1, a velocidade foi para 2. A terceira, A com 4, B com 6, C com 1, velocidade permaneceu 2, mol por litro por minuto. E na última etapa aqui nós temos que a concentração de A foi para 4, a de B para 6, a de C para 2 e a velocidade passou a ser de 6 mols litros por minuto, ok? Então, o que é que a gente vai fazer, pessoal, para determinar a expressão da lei da velocidade? Nós vamos encontrar aqui, ó, os coeficientes que serão necessários para os reagentes A, B e C. Que coeficientes, que expoentes nós vamos usar em cada um, beleza? Para isso, o que é necessário? Nós vamos ficar voltando para essa tabela para vocês ficarem vendo, acompanhando aqui os exemplos. Bem, ó, como a tabela apresenta 4 linhas, portanto, trata-se de uma reação não elementar, que é processada em 4 etapas. E os seus reagentes A, B e C. Agora, para saber os coeficientes que apresentam, devemos realizar os seguintes passos. Primeiro passo, determinar a ordem do reagente A. Como é que a gente faz isso, pessoal? Ó, eu quero saber a ordem do reagente A é quando a gente vai variar a concentração do reagente B e qual a influência dessa variação do reagente A na velocidade. Mas só que tem o seguinte, eu tenho mais 2 reagentes, o B e o C. Para mim saber a influência apenas do reagente A, eu vou pegar 2 etapas em que a concentração de A mude, certo? Que haja uma variação da concentração de A entre essas 2 etapas e B e C permaneçam constantes. Porque B e C permanecendo constantes, eu sei que eles não vão ter nenhuma influência na velocidade da reação. Só quem vai ter influência é quem está variando, no caso A. Então, ó, observando aqui na tabelinha, que é a etapa 1 e a etapa 2, a variação de A passa de 2 para 4. A de B permanece 3 e 3 e a de C permanece 1 e 1. E a velocidade variou de 0,5 mol litros por minuto para 2 mol litros por minuto. Beleza? Então, para mim determinar a ordem do reagente A, eu vou usar a etapa 1 e 2, porque eu variei a concentração de A e as concentrações de B e C permaneceram constantes. Eu vou relacionar agora quem? Essa concentração, essa variação de concentração do reagente com a variação da velocidade. Bem, vamos lá, ó. Diz aqui, ó, para tal, devemos escolher 2 etapas em que a concentração de A sofra alteração e que B e C não sofra alteração. Dessa forma, as etapas escolhidas são a primeira e a segunda, nas quais temos as seguintes mudanças. Concentração do reagente A, ela passou de 2 para 4, beleza? E a velocidade, então ela dobrou. A velocidade passou de 0,5 para 2, então ela quadruplicou, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma que a concentração dobrou, vamos usar x como se fosse a concentração e ver velocidade. Então, ó, quando eu dobrei a concentração, o que ocorreu? Eu quadrupliquei a velocidade. Então ficou 2x igual a 4v. Isso quer dizer que quando eu dobrei a concentração, eu quadrupliquei a velocidade. Aí o que é que eu devo fazer? Eu tenho que deixar tudo na mesma base. Então, ó, como eu tenho lá 2x, né, que eu dobrei a concentração, então eu tenho que deixar o 4 da velocidade na base 2.
na base 2. E qual vai ser o expoente para 4 ficar na base 2? 2, né? Porque 2 vezes 2 igual a 4. Então vai ser, ó, toda vida que eu dobrar a concentração, do reagente A e permanecer o reagente B e C com concentração constantes, a minha velocidade vai quadruplicar. Então, o meu expoente do reagente A vai ser de ordem 2. Meu reagente será 2. Então, eu já vou ter o seguinte, ó, V, né, de velocidade igual a K da constante, concentração de A ao quadrado. Pronto. Encontrei a ordem do reagente A, que é a ordem 2. Beleza? Próximo passo, determinar a ordem do reagente B. Nós vamos fazer aqui, pessoal, a mesma coisa. Nós vamos ver onde houve uma variação da concentração de B e que A e C permaneceram constantes. Repara aí as etapas 2 e 3, certo? Entre as etapas 2 e 3, nós vimos que B passou de 3 para 6. Então, o que foi que houve? Dobrou, né? Dobrei a concentração de B. A era 4 na etapa 2, permaneceu 4 na etapa 3. E C era 1 na etapa 2, permaneceu 1 na etapa 3. Não houve modificação. Então, nós vamos usar as etapas 2 e 3, em que houve variação de B e não houve variação de A. A velocidade permanece a mesma. 2 na etapa 2 e 2 na etapa 3. Então, ó, determinar a ordem do reagente B. Vamos lá determinar. Para isso, devemos escolher duas etapas em que a concentração de B sofre alteração e que A e C não sofrem alteração. Assim, as etapas escolhidas serão a segunda e a terceira, nas quais temos as seguintes mudanças. A concentração lá de B, né, ela dobra, que ela passou de 3 para 6, e a velocidade não se modifica, permaneceu 2. Então, nós vamos fazer a seguinte relação entre concentração e velocidade. Concentração e velocidade. Quando eu dobrei a concentração, ó, a velocidade também permaneceu lá a mesma coisa, né? Não houve mudança da velocidade. Pessoal, se a gente modificar a concentração de um dos reagentes da reação e a velocidade dessa reação não se alterar, não se modificar, é porque esse reagente não influencia a velocidade dessa reação. A ordem desse reagente é uma ordem 0. Ele não influencia a velocidade. Você pode fazer o que quiser. Ele não vai alterar a velocidade. Então, ó, a concentração desse reagente, que não vai alterar a velocidade, não vai participar da expressão. Por que não vai participar? Como ele é de ordem 0, ele não vai mudar a velocidade. Qualquer número que tenha um expoente 0 é igual a 1, né? E a gente viu que é um produto dos reagentes, que vai ser o produto da concentração dos reagentes. E quando a gente multiplica qualquer coisa por 1, permanece aquela coisa. Não vai modificar nada. Então, no caso, ó, quando houver um reagente em que se modifique sua concentração e os demais reagentes permaneçam constantes, e mesmo assim a velocidade não se modifica, é porque esse reagente é de ordem 0. Ele não influencia a velocidade da reação. Então a gente já viu que a ordem do reagente B é 0. Beleza, pessoal? Significa que ele não altera para que ocorra não altera a velocidade da reação. Beleza? Vamos lá, ó. Terceiro passo. Determinar a ordem do reagente C. Voltando aqui para a tabela, o que é que vai acontecer? O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, certo? Nós vamos procurar aqui as etapas em que houve uma variação da concentração de C e que A e B permaneceram constantes. Nós vemos isso na etapa 3 e na etapa 4. Ó, na etapa 3, a concentração de C é 1. Na etapa 4, a concentração de C é 2 mol por litro. Então, o que foi que houve?
eu dobrei minha concentração de C. As concentrações de A e B permaneceram constantes, 4 de A e 6 de B. A velocidade passou de 2 mols por litro por minuto para 16 mols por litro por minuto. Eu aumentei em quanto? Aumentei em 8 vezes. Não é isso, pessoal? Minha velocidade foi aumentada em 8 vezes. Então, nós vamos aqui, ó. Para isso, devemos escolher duas etapas em que a concentração de C não sofre alteração e que a de A e B, né, no caso lá, não sofra. As etapas escolhidas são a terceira e a quarta, nas quais temos as seguintes mudanças, certo? Como houve uma duplicação do valor da concentração, eu dobrei o valor da concentração de C, a velocidade ela aumentou em 8 vezes, beleza? Ela aumentou em 8 vezes. Então assim eu vou ter, ó, 2x igual a 16v. Não é isso? Não é isso que a gente tem? Passou, ó, de 2 para 16. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar tudo na mesma base, beleza? Eu tenho que deixar a base da velocidade igual à base da concentração. Como a base da concentração é 2, ok? Então vai ficar o 2 elevado a 4. Então aqui eu já descobri que o expoente será 4. Então nós vamos ter que a ordem de C será 4, certo? Então, ó, montando agora a expressão da velocidade, nós vamos ter que é o último passo, beleza? Eu coloco aqui, ó, para montar essa expressão da velocidade, basta multiplicar as concentrações dos reagentes, elevando as suas respectivas ordens pela constante K. Então eu vou ter, ó, velocidade igual a K vezes concentração de A sobre a sua ordem. Quem foi a ordem de A, ó? A ordem de A, ordem 2, não é isso? Então, ó, elevado a 2. Vezes concentração de B elevado à sua ordem. Quem foi a ordem de B, ó? Ordem 0. Então tá aqui, ó, concentração de B igual a 0. Vezes concentração de B elevado à sua ordem. Qual é a ordem de C? Ordem 4, beleza? Então, ó, o que é que eu posso fazer aqui? Como eu expliquei antes, qualquer número elevado ao expoente 0 é 1. Então eu já sei que a concentração de B não vai influenciar a velocidade, que é 1. Então já posso botar o seguinte, ó, V igual a K, concentração de A ao quadrado, vezes concentração de C à quarta. Beleza? Simplificando aqui, ó, a minha expressão da velocidade será V igual a K, concentração de A ao quadrado vezes concentração de C à quarta. Essa é minha expressão da velocidade. Qual é a ordem dessa reação? A ordem é a soma dos expoentes, ok? Então é só somar. 2 mais 4 é uma expressão de ordem 6, ok? Sendo que a ordem do reagente A é 2 e a ordem do reagente C é 4. A ordem da reação total é de ordem 6, ok? Bom, pessoal, vamos resolver uns assuntos sobre esse... Nós iremos resolver os assuntos sobre esse assunto, certo? Para ficar mais claro, Quando a gente começa a resolver os exercícios, a coisa fica melhor, beleza? Não se assustem, é um assunto que requer um pouquinho mais de atenção, beleza? Mas quando a gente começar a resolver os exercícios, vai ficar bem claro para vocês, ok? Então, pessoal, por hoje foi só. Na próxima aula a gente resolve alguns exercícios sobre lei da velocidade e espero que todos estejam bem e um bom dia para todos e até a próxima. Valeu, galera. Tchau.